você abre a Escritura, aí na primeira carta do apóstolo Paulo, no seu capítulo número 6, no verso de número 18 até o 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 18 até o 20, onde a palavra de Deus nos diz assim. Olha como ele está consoante ao sétimo mandamento. Fugir da impureza. A palavra impureza aqui é porneia. Da onde vem a nossa palavra pornografia. Não é? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, a palavra imoralidade também é porneia. Só que é o verbo, pornel. Peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Querido Pai, nós estamos reunidos nesta tarde. Nós somos uma pequena família que é tua, Senhor, uma família que está espalhada pela história e pelas nações. E nós somos essa pequena parcela dessa família amada do Senhor, a noiva de Cristo. Que a tua palavra nos compara a uma noiva, compara a tua igreja, e Cristo noivo desta igreja. Nós te louvamos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para com a tua igreja. O amor tão profundo, tão intenso, ao ponto do noivo ter dado a sua própria vida para redimir, para resgatar a sua amada noiva, a sua igreja. Nós te louvamos por isso. Ó Deus, nós vivemos dias difíceis, desde que o pecado entrou no mundo. Vivemos tempo de intensa imoralidade e nós precisamos da direção da tua palavra, Senhor. Para assuntos que fazem parte da nossa vida, da vida de todos nós, para os quais nós precisamos da tua direção. Nos ajuda, pois, ó Deus, a compreender, ter humildade diante da tua palavra, aceitar da tua palavra e viver em conformidade com ela, Deus, e não em conformidade com o mundo que nos cerca. No nome do nosso amado Redentor Jesus, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Queridos irmãos, a gente vive numa cultura que separou aquilo que Deus uniu. A cultura é produzida por homens, não é? Todos nós. E a natureza do homem é pecadora. Então, embora o homem possa produzir muitas coisas boas, ele também produz muita coisa ruim. E muito de nossa cultura não é louvável. Durante um bom tempo da história da humanidade, a humanidade compreendeu as relações de marido e mulher, o amor, o corpo, o comprometimento, o compromisso, como algo que pertencia ao casamento, que era assim que deveria ser no casamento. No entanto, hoje, a cultura tem ensinado algo muito diferente. Muito diferente. E quando falamos hoje, já falamos de muito tempo, não é? É um hoje mais dilatado, não é? Então, hoje, a sexualidade tornou-se uma experiência, né? A sociedade, a humanidade é encorajada a experimentar a sexualidade, não importa a idade, não importa o sexo, aliás. A sexualidade é vista como um teste de compatibilidade. Um vai ver se é compatível com o outro, através de uma experiência. Ela se tornou, na verdade, entretenimento, uma brincadeira, e até mesmo consumo. Então, nós temos na sociedade a venda da sexualidade. No entanto, meus irmãos, nós temos que fazer uma pergunta. Para que é que nós somos criados? Para o que é que nós somos criados? Por que Deus nos criou? Para que na finalidade, não é? Dentro do que diz respeito à sexualidade. É necessário dizer, meus irmãos, que a Escritura, ela não trata a sexualidade simplesmente como um instinto do corpo humano. Ela apresenta o corpo humano como uma parte da obra de Deus. Nós já vimos isso. Uma obra de Deus que é redimida por Cristo, que isso redimiu-nos como um todo, inclusive os aspectos da nossa sexualidade. E somos destinados à glória de Deus.
Por isso o apóstolo Paulo, ele disse aí no verso de número 20, fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a questão da sexualidade, meus irmãos, então, não é apenas um assunto moral, ele é um assunto mesmo teológico, tem a ver com a finalidade da existência humana. O que é que nós fazemos com o corpo revela a quem nós pertencemos. Faça essa pergunta para si mesmo e responda no seu coração. A quem pertence o teu corpo? A quem nós pertencemos? Guarde essa pergunta. A quem é que nós pertencemos? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar ao princípio da Escritura. A Escritura nos ensina, meus irmãos, que a sexualidade foi criada para o pacto, para a aliança do casamento. A sexualidade foi criada para o pacto, em outras palavras, para a aliança do casamento. Abra lá, em Gênesis capítulo 2, verso 24. A Escritura assim nos diz, por isso, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você sabe, esse texto, esse versículo, é a narrativa da criação do homem e da mulher. Depois de ter formado a mulher, entregue ela ao homem, e o homem ficou admirado, não é? Se alegrou quando viu ela. Então a Escritura revela, nesse contexto, qual que é a estrutura da ética do matrimônio. Qual que é a estrutura da ética do matrimônio? Quando ela diz assim, por isso, quando ela inicia o verso, isso indica que ela não está descrevendo somente o primeiro casamento, mas é um fundamento universal para todo o casamento humano. Começa aqui, começa ali. Então, há três movimentos aqui no texto. Primeiro ele diz, é um movimento de separação, deixa o homem pai e mãe. Então, o casamento, ele estabelece uma nova unidade familiar, não é? Ou a ligação conjugal torna-se uma relação de... o casal se torna prioridade. É um novo núcleo prioritário. O homem deixa a dependência da família, deixa o pai, deixa a mãe, para agora constituir uma nova casa, uma nova família, um novo núcleo, não é? Familiar. O segundo movimento fala de união pactual. Une-se a sua mulher, diz o texto. Deixa e une-se. O verbo hebraico para falar de unir é a ideia de aderir, é uma cola, não é? É inseparável essa ligação agora. Ela é inseparável, ela é firme. Não é? Então trata-se de uma ligação estável que é feita diante de Deus. Deus foi o casamenteiro, foi o juiz que fez o casamento de Adão e Eva e foi a testemunha. O casamento, guarde isso, é algo público. A aliança do casamento é algo público. E também estável, porque junta e não deve mais se separar. Então não é uma experiência momentânea da vida, mas é um compromisso de vida que é assumida nesse pacto. Então a Bíblia descreve o casamento como aliança. Malaquias vai falar disso. Já entraremos no texto de Malaquias. Mas Malaquias ele fala que a união, nos ensina que a união conjugal não é apenas uma convivência de pessoas que têm afeição pelo outro, de pessoas que têm carinho, amor um pelo outro, mas a aliança é um pacto. O casamento é um pacto feito diante do seu Criador, diante de Deus. O terceiro movimento do texto é a união corporal, tornando-se os dois uma só carne. A gente já viu bastante disso, mas a expressão, ela refere-se aqui a uma união total do marido e da mulher. Então inclui a comunhão da vida, inclui a união espiritual, por isso a Escritura falar, não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, vimos isso semana anterior, mas também a união física, é uma união completa. A relação sexual não é apenas o acto físico, ela é a expressão corporal da aliança do matrimônio. O corpo, meus irmãos, ele só comunica o que a aliança declara, o compromisso que a aliança estabelece. Quando um homem e uma mulher, meus irmãos, se unem na sexualidade, os seus corpos estão dizendo uma coisa. Estão dizendo uma coisa, vida de se repetir. Pertencemos um ao outro. Pertencemos um ao outro. Daí você lê no Cântico dos Cânticos, espero que nós cheguemos lá, né? O meu amado é meu e eu sou dele. Né?
pertencemos um ao outro. Que bela figura é o casamento, né? Porque ele também fala da igreja. Então, a Escritura sempre associa a sexualidade correta dentro do laço matrimonial, dentro do casamento. Então, fora desse contexto, meus irmãos, o acto sexual ele perde o seu significado. Aquilo que deveria expressar aliança, fidelidade, uma entrega permanente, acaba se tornando uma experiência quebrada, fragilizada, toda fragmentada. Então, em vez de fortalecer a união do casal, produz feridas, produz insegurança, produz ruptura, rachaduras no relacionamento. Então, desde o princípio da criação, meus irmãos, Deus estabeleceu uma ordem clara. A união sexual pertence ao pacto matrimonial. Esse é o ensino da Escritura. Isso é um choque, porque a nossa cultura não ensina isso. A nossa cultura, o aspecto da moralidade é completamente diferente da Escritura. O Evangelho, ele é contracultural aqui, meus irmãos. Ele vai contra aquilo que a sociedade nos ensina. E é importante voltar os olhos e os ouvidos e a atenção para a Escritura. Porque a cultura, ela vai sendo sedimentada silenciosamente no decorrer dos anos na nossa mente. E vai nos impregnando no decorrer das décadas, através de toda a instrumentalidade da mídia, da educação, a pensarmos e criarmos valores que não são condizentes com a Escritura. Depois nós transmitimos para os nossos filhos, para os netos e para as gerações. Daí, quando lemos o Evangelho e abrimos a Escritura, é um choque, completamente diferente do que Deus planejou para nós. Então, a união sexual, na perspectiva da Escritura, pertence ao pacto matrimonial. Então, já que essa ordem é criada por Deus, meus irmãos, então o que acontece quando ela é ignorada? O que acontece? Acontece uma violação. Acontece uma violação. A Escritura sempre, meus irmãos, sempre condenou a relação sexual fora do matrimônio. E eu vou mostrar isso para os irmãos a partir de dois textos. A partir de dois textos. Abra Êxodo, segundo livro da lei, Êxodo capítulo de número 22, o verso número 16. Êxodo 22, verso 16. Põe atenção nele. Depois nós vamos a Deuteronômio. Então, Êxodo 22, 16 diz assim para nós. Observe um ponto estratégico do texto. Capítulo 20, vieram os 10 mandamentos, certo? Acabou de dar os 10 mandamentos e Deus começa a falar de aspecto dos 10 mandamentos. Você vai perceber que esse tem a ver com um dos mandamentos. Se alguém seduzir qualquer virgem, está falando sobre o 7º mandamento, não adulterarás. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Olha só como era a lei, como a lei se aplicava no Antigo Testamento. Teve algum relacionamento sexual? Não era casado? Agora vai ser. É assim, agora vocês estão casados. Então, olha só, o texto ele mostra que a relação sexual, meus irmãos, ela não podia ser tratada como uma experiência passageira, como um teste. Se o homem se deitasse com a mulher solteira, ele tinha que assumir uma responsabilidade. Ele já tinha assumido uma responsabilidade pública. Agora é casado com ela. Agora a tomará por mulher. Então, o sexo, o ato sexual implicava compromisso, implicava em responsabilidade permanente. Olha o peso, olha a responsabilidade das relações sexuais na ótica da Escritura. Então, a solução proposta na lei, meus irmãos, não era simplesmente punir. Tinha punição e nós vamos ler sobre ela. Mas era restaurar a ordem quebrada. Qual é a ordem quebrada? O sexo, como vimos, é para o casamento. E aquilo aconteceu fora do casamento. Agora, então, precisa haver o casamento. Deus, então, estabelece agora que o homem a tome por mulher. Agora vá a Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 22. É um texto um pouco mais longo, mas vale-nos aqui a leitura de todo ele. Deuteronômio 22, verso 13, eu vou até o 21. Preste atenção nesse texto. É a lei também. Diz a Escritura, se um homem casar com uma mulher,
e depois de coabitar com ela, aqui a palavra coabitar tem a ver com as relações sexuais, viver junto e ter relacionamentos sexuais. Coabitar com ela e aborrecê-la, ou seja, querer mandar ela embora, dizer que ela não serve e coisas similares, e lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com uma mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade, à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher deste homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, aos quais tomarão o homem, os quais, melhor dizendo, tomarão o homem, e o açoitarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre a Virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então, a maior parte do texto mostra uma proteção ao casamento e à mulher, e à honra da mulher. Porém, diz a Escritura, se isso for verdade, ou seja, se a palavra do homem for verdadeira, que não se achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal no meio de ti, Israel. Percebe? Olha a gravidade que era uma relação sexual dentro desse contexto. A lei aqui estava primeiramente a proteger a honra e a integridade da mulher. A maior parte dos versos que eu li inicialmente era para proteger a integridade e a honra da mulher. Trata da pureza sexual com extrema seriedade aqui. O objetivo aí da legislação, mas não era apenas regular o costume social, era preservar a santidade da aliança, do matrimônio, dentro do povo de Deus. Aí note a expressão do texto, afinal, assim eliminarás o mal do meio de ti. Se houvesse algo feito assim, o povo de Deus precisava ser preservado. A mulher teria que ser eliminada, se ela fosse mesmo culpada da denúncia. Então a sexualidade, meus irmãos, fora do pacto, é apresentada na Escritura como uma desordem moral, que ameaça o próprio povo, a própria comunidade. Ou seja, aconteceu aqui somente com um, mas isso ameaça toda a comunidade. Então aqui temos um princípio, nos dois textos temos um princípio, que eles nos mostram que a sexualidade nunca foi tratada na Bíblia como algo casual, ou seja, uma experiência que se faz e não tem valor. Ela tem valor, ela implica no casamento, porque ela é matéria do casamento. O sexo, a sexualidade envolve responsabilidade, envolve honra, envolve aliança. Por isso que a lei mosaica, meus irmãos, na lei mosaica, a relação sexual, ela era inseparável de um compromisso que era feito publicamente. Um casamento. Né? O casamento era um acto público. Desde que quando começou. Deus foi testemunha do casamento. Deus era juiz, fez o casamento, juiz de paz, né, como chamaríamos hoje, na verdade, como chamamos hoje, e também testemunha. Então, você vê, em nada na Escritura, no ensino da Escritura, meus irmãos, há alguma coisa similar à ideia moderna sobre sexualidade, que envolva a palavra experimentar, para ver como é que é, ou a ideia de testar o relacionamento para ver se eu vou gostar daquela pessoa ou não. Não é? Nada de viver intimidade sem compromisso. Na Escritura, intimidade significa compromisso, significa casamento. Intimidade tem a ver com aliança, meus irmãos. Para Deus, o corpo e a aliança pertencem um ao outro. Quando essa ligação é quebrada, em vez de liberdade, temos desordem.
Eu desordem. Mas alguém pode dizer, pastor, mas e aí? Isso é coisa do Antigo Testamento. E do Novo Testamento? Será que o Novo Testamento preserva os mesmos ensinos sobre a sexualidade, a santidade relacionada à sexualidade? Bom, tem que dizer afirmativamente sim. Com certeza, sim. O Novo Testamento reafirma a santidade do corpo e condena também a imoralidade sexual. Aí eu quero que você ouça Paulo, que é o texto que nós então separamos. Abra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Só que eu vou ler um texto um pouco maior. Vamos olhar mais para o contexto, não é? Verso 12 até o verso 20. Acompanhe a leitura, por favor. 1 Coríntios 6, 12 até o 20. Observe que, assim como o Antigo Testamento condenava a imoralidade sexual, aqui nós também temos no Novo Testamento a fazer tal e qual. A Escritura nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Paulo está fazendo uma série de argumentação aqui, meus irmãos. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele. Então vem a advertência: fugir da impureza. Porque outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo fala aqui de uma doutrina da união mística do crente com Cristo. Mas eu preciso ler mais um verso, lá no capítulo 7, aí à frente, verso 9. Ele diz assim, dentro da mesma temática da sexualidade fora do casamento. Ele fala assim: caso, porém, não se domine, se alguém está lá e não consegue se dominar por causa da sexualidade, ele diz então: caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado. Então, essa é a orientação do que fazer. Então, no contexto de Corinto, você se lembra como era Corinto? Corinto, meus irmãos, a cidade daquela época era conhecida pela sua prosperidade, mas também pela sua imoralidade. A cultura de Corinto estava marcada por práticas de prostituição e de libertinagem. Então, alguns templos pagãos eram associados à prostituição, meus irmãos. E a vida moral da cidade era famosa pela sua permissividade, ou seja, pode tudo. Nós podemos fazer o que nós desejarmos. Perceberam que aqui saiu um jargão? Nós podemos fazer o que nós desejarmos. Na palavra da igreja de Corinto, o jargão teve uma palavra que está registrada: todas as coisas me são lícitas. Esse era o jargão, meus irmãos, que surgiu no meio de vários crentes que, influenciados pela sociedade, começaram a adotar essa ideia perigosa. Já que eu estou livre em Cristo, Cristo me libertou, Gálatas fala, agora sois verdadeiramente livres, logo, consequência lógica, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Todas as coisas me são lícitas. Então, Paulo cita esse slogan deles aí nesse texto que nós lemos, só que Paulo, logo depois, ele corrige a distorção deles, o pensamento deles. Ele diz aí no verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ele repete o jargão, todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A liberdade cristã não é licença para viver sem limites, para fazer o que quer, não é? A liberdade cristã verdadeira, mesmo, é viver debaixo do senhorio do Senhor Jesus. É o que Paulo argumenta nesse texto. O corpo pertence ao Senhor. Então, Paulo, ele apresenta esse princípio fundamental. Você vê no verso 13. Ele diz assim, o corpo não é para a impureza. Lembra que a palavra impureza, porneia, não é? O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Nós estamos ligados a Cristo. Nós estamos unidos misticamente ao nosso Redentor Jesus Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não somos sozinhos. Nós somos um povo, um corpo em Cristo. E Ele é o nosso cabeça. Ele é o nosso Senhor. Não é? Estamos debaixo do seu senhorio. Pertencemos a Ele. Então, no pensamento bíblico, meus irmãos, o corpo humano não é um objeto descartável. Não é um objeto descartável. O corpo pertence ao Senhor de Deus. Deus não apenas criou o corpo, mas Ele também vai redimi-lo. É o argumento de Paulo. Observe o verso 14. Deus ressuscitou o Senhor. Quer dizer, Deus o Pai ressuscitou o Filho. E também nos ressuscitará pelo seu poder. Olha a argumentação de Paulo. Deus vai nos ressuscitar, nós estamos unidos a Ele. Então, o corpo é algo, não é algo que tem, algo temporário sem valor espiritual. Tem valor, nós estamos unidos ao Senhor e participamos aqui de um propósito eterno. Vamos ter com o Senhor. Vamos ser ressuscitados pelo seu poder. Então, Paulo argumenta que a união sexual, ela cria uma realidade espiritual. Ela não está isolada da realidade espiritual. Paulo ele mostra esse argumento quando diz assim no verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Crente, seu corpo é membro de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Então, o argumento de Paulo vai nesse sentido. Usar o corpo para a imoralidade significa envolver aquilo que pertence a Cristo numa união ilegítima, imoral. Aí Paulo pergunta, verso de número 15. Tomaria eu os membros de Cristo, quem são os membros de Cristo aqui? A igreja, os crentes. Tomaria eu aqui os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Não pode. Ser membro de Cristo, ser um com Cristo, e os tomar para ser membros de meretriz. Olha o compromisso. A resposta de Paulo é não, absolutamente não. Ele argumenta usando aí no verso 16, Gênesis 24. Olha que coisa, ele volta ao fundamento. É por isso que a gente sempre tem que voltar ao fundamento quando falamos de casamento e de sexualidade. Temos que voltar a Gênesis. Serão os dois uma só carne. Não existe mais eu. Não existe mais a mulher, o homem, o marido, a esposa. Agora existe nós. Existe o casal. Não é? Nós deixamos de ser o que éramos, passamos a ser um novo ser. É a ideia lá de nos unir, né? De união. Então, mesmo fora do casamento, a união sexual continua a criar uma realidade profunda. Que Paulo, como que eu vou tomar dos membros de Cristo para fazer membros de meretriz? Isso traz um comprometimento. É por isso, meus irmãos, que o sexo fora do casamento, fora da aliança matrimonial, ela traz consequências espirituais e emocionais. Nós estamos a misturar os nossos compromissos. Nós estamos a misturar a nossa pertença. Nós somos de Cristo e Ele é nosso. Nós não somos misturados com a imoralidade, o argumento de Paulo. Mais ainda, Paulo vai argumentar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Observe o verso seguinte, verso 19. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E o verso 20, 19 e 20, ele vai ensinar isso.
Não sois de vós mesmos, mas fostes comprados por preço. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós somos comprados pelo sangue, pelo preço alto que foi derramar do sangue de Cristo naquela cruz. Agora nós pertencemos a Ele, somos dele. Por isso, Paulo vai terminar essa argumentação dizendo que o corpo deve ser usado para glorificar a Deus. Não é assim que ele terminou? Então, Paulo não esquece o problema da sexualidade. O problema não, a necessidade envolvendo a sexualidade, que é o desejo sexual que havia entre os crentes na igreja. Ele não esquece, ele não ignora. Ele não trata a sexualidade como uma coisa impura, coisa má. Não é isso. A sexualidade, por si só, não é má, não é impura. O problema é quando nós usamos a sexualidade fora do pacto. Aí que é o problema, não é? Aí é que está o pecado. Mas Paulo fala, então, o que fazer daquelas pessoas que estão a lidar com esse desejo? A resposta de Paulo é o último verso que nós demos. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver casado. Então, a sexualidade é para o pacto do matrimônio. O que ensinou o Antigo Testamento, ensina o Novo Testamento. É o mesmo ensino, meus irmãos. É o mesmo ensino. Então, meus irmãos, usar o corpo fora da vontade de Deus não é liberdade. O mundo diz para nós que é. Mas nós nos tornamos escravos. Escravos do pecado. Nós estamos brincando com fogo. Brincar com a sexualidade é brincar mesmo com... Permita uma outra linguagem. É brincar com gasolina e fogo. Basta lembrar o que diz Cantares. Que o amor é mais forte do que a morte. Está mostrando que isso é muito poderoso. Tome cuidado com o amor. Tome cuidado. Ele não está dizendo não. Não está dizendo não. Lá ele vai dizer o ambiente, que é o casamento. Ele está dizendo isso é muito poderoso. Isso é mais forte do que a morte. Por isso, 3 vezes aparece o escritor daquela canção a dizer: não desperteis o amor até que este queira. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém. Não é? Ele diz: tenha cuidado com o amor. Tenha cuidado. O texto vai falar da beleza do amor, mas também vai falar que ele tem os seus perigos. Então, meus irmãos, a sexualidade fora da vontade de Deus é escravidão. Aquilo que era para ser bênção se torna um sofrimento da vida humana. Só que a cultura que a gente vive, meus irmãos, propôs uma alternativa. Alguns da nossa época dizem assim: olha, nós não estamos casados, mas vivemos juntos. Nós vivemos juntos. Nós temos um compromisso, só não formalizamos ele ainda. Então isso tem acontecido muito na nossa época. Essa é a proposta da cultura da nossa geração. Você não precisa casar, basta estar junto. Você não precisa do pacto, basta manter a afetividade. Você percebe que foi quebrada alguma coisa aqui. Essa ideia encontra respaldo na Escritura. A Escritura vai dizer que não. A coabitação, um casal viver junto, sem casamento, não é uma alternativa bíblica. Muitos de nós temos familiares envolvidos nessa matéria. Muitos no meu evangelho. Eu tenho pessoas da minha família vivendo essa situação. Isso tem cortado, atravessado, tem sido transversal na sociedade. A cultura do mundo entrou na igreja, meus irmãos. E nós precisamos voltar para a Escritura. E na Escritura nós não encontramos que a coabitação sem casamento seja uma alternativa. Casamento, meus irmãos, é uma aliança diante de Deus. Abra lá Malaquias. Malaquias capítulo 2, verso 14 até o 16. Põe atenção lá. O casamento tem muito valor. Quando eu estou a falar de casamento, eu estou a falar do pacto, da aliança pública.
Malaquias 2, versos 14 a 16, diz assim: E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Percebe uma ênfase, já por 3 vezes falando da mulher da tua mocidade, a mulher da tua companheira, a mulher da tua aliança. Olha o compromisso que essas pessoas tinham. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, odeia a separação. E também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Interessante esse texto. Que no contexto do profeta Malaquias, meus irmãos, alguns homens estavam a abandonar as suas esposas, a abandonar suas mulheres, para ter relações com outras. Então Deus responde revelando a natureza do casamento. Olha a natureza do casamento. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, diz o verso 14. A palavra aliança é importante. No pensamento bíblico, o casamento não é apenas convivência. 2 pessoas que têm sentimentos em comum, que se gostam ou se dizem amar um ao outro. Casamento não é só isso. Casamento é também aliança, é um pacto que os dois assumem de modo público. Então a aliança é feita diante de Deus. Deus é testemunha. É por isso que o texto ele continua chamando a esposa de a tua companheira, a mulher da tua mocidade, a mulher da tua aliança. Ela é tua, é todo um compromisso aqui entre vocês dois. Casamento envolve esse compromisso público e essa responsabilidade que ele articula com quem ouve. A responsabilidade permanente que tem entre vocês. Então cuidado para não ser desleais. Então, ele está a explicar na natureza do casamento. Então, o casamento não é apenas uma relação e uma decisão privada entre 2 pessoas que se dizem amar. Isso não é casamento. Casamento não é só dizer, vamos viver juntos, estamos casados. Isso não é casamento. Casamento é um pacto, é uma aliança pública, testemunhada pela sociedade. E é um pacto estabelecido diante de Deus e reconhecido pela comunidade. E esta união, meus irmãos, é parte do propósito de Deus para a vida da gente, da vida dos casais. Malaquias continua, e falando especialmente da igreja, aqui nesse ponto. Malaquias ele continua a explicar que Deus criou o casamento com um propósito. Olha o verso número 15. Ele buscava a descendência que prometera. A preocupação do autor aqui, do profeta, Deus usa o profeta para falar isso, é que o casamento ele participa do plano de Deus para a vida humana, mas também para a continuidade da comunidade do pacto, para a continuidade do povo de Deus. É necessário que as pessoas se casem, e não somente viver junto não é casamento. Não é? Ter afetividade e decidir viver junto não é casamento. É necessário que as pessoas realmente, que se dizem amar, se casem. Por isso que Deus declara isso. O Senhor odeia o repúdio. Esse é o pensamento de Deus, é algo muito forte. Deus não trata, meus irmãos, o casamento como um conceito provisório, um conceito assim, limitado e frágil, um laço frágil, mas é um compromisso de fidelidade. Paulo vai ainda mais longe, porque ele fala do casamento não só como uma instituição social criada por Deus. Ele fala do casamento num sentido ainda mais alto. Quando ele, lá em Efésios 5, para lá, Efésios 5, versos 31 e 32, ele vai aprofundar o significado do casamento. Olha a importância do casamento.
Ele vai aprofundar o significado do casamento, mostrando que ele aponta para uma relação ainda maior, mais rica, que é a relação de Cristo com a sua igreja. Então ele lembra de Gênesis de novo, ele volta ao fundamento, sempre de volta às bases. Verso 31 diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Mas ele não para aí. Ele vai mais além. Ele mostra que o casamento é um sinal visível de uma realidade espiritual maior. O casamento envolve mesmo compromisso, fidelidade. Envolve. Mas olha o que ele diz no verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, Paulo está a dizer que o casamento é muito mais do que a relação de homem com mulher pactuados. Ele aponta para uma relação espiritual maior do casamento de Cristo com a sua igreja. E isso é para sempre. Percebe? E nós estamos a falar aqui, quando então a Bíblia fala de casamento, ela está falando de compromisso. Ela está falando de fidelidade, ela está falando de entrega, ela está falando de permanência. Por isso se tornam um, já não são mais dois. Já não se corta, já não se separa, já não se divide, a não ser com muito sofrimento. E sofrimentos que levam a cicatrizes para o resto da vida. Uma união, meus irmãos, afetiva sem pacto público, não reflete a realidade do casamento espiritual que Cristo é para nós, que a Escritura é para nós. Por isso há uma coabitação, ou seja, duas pessoas viverem juntas como sem casamento, é uma relação frágil. E eu, à luz da Escritura, tenho que dizer algo. As palavras dizem uma coisa que não é verdadeira. O amor não é verdadeiro. Que o casamento promete fidelidade, não é isso? Não prometemos isso quando casamos? Não é isso? Prometemos fidelidade. Juras de amor, juras de fidelidade. E de modo público, testemunhado, não é assim? Toda a sociedade ao nosso redor sabe, os nossos amigos, os nossos familiares, sobretudo, Deus. Fazemos promessas de que cuidaremos um do outro até que a morte nos separe. Não é isso? Pois, uma relação sem aliança, ela é frágil, meus irmãos, porque viver juntos sem votos não é compromisso, é um adiamento do compromisso. É o argumento da sociedade. Você vive junto. Se der certo, um dia a gente casa. Se der certo, um dia a gente assume compromisso público e notório. Então, onde não há promessa pública, não há verdadeira segurança na relação. Mais do que isso, meus irmãos. A união exige essa aliança, esse testemunho, essa responsabilidade. Há uma mentira nessa conversa. Eu falo que amo, mas não assumo compromisso. Você percebe? O corpo age, tem relações sexuais, mas a vida não se compromete com o outro. Não assume um compromisso para sempre com o outro. Então, o corpo fala uma coisa e a vida fala outra. Há uma incompatibilidade, o amor ali não é consistente. O amor, diz a Escritura, jamais acaba. A esperança vai terminar. Muitas coisas vão terminar. A fé não vai ser, até a fé um dia vai ser desnecessária. Mas o amor é para sempre. Por isso, Cantar de Salomão. O amor é mais forte do que a própria morte. Deixa eu falar mais algumas coisas, meus irmãos. Vou procurar ser um pouco mais rápido. A união sexual ela exige uma promessa para toda a vida. Para sempre. Certa feita, alguns líderes religiosos foram atrás de Jesus. Mateus 19. Estava interessado em saber como é que eu me separo da minha esposa. Foram os fariseus, sabe quem é dos fariseus, né? Eram líderes religiosos.
Se eu não perguntar a Jesus sobre o divórcio. Então Jesus, em vez de começar respondendo diretamente a pergunta deles, ele volta à base. Ele volta a Gênesis. Você percebe que a Escritura, quando fala da matéria, sempre volta à base, volta a Gênesis. Então, em Mateus 19, aí no ponto 6, verso 6, ele já havia citado Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 24, agora Jesus conclui, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus mostra que o casamento não é apenas um acordo entre partes. Ele é obra de Deus. Ele é criação de Deus. O que Deus fez, ninguém corte, ninguém separe. Então, quando um homem e uma mulher entram numa aliança de casamento, meus irmãos, Deus mesmo os une. Por isso que o casamento não é uma experiência provisória. Ele é uma união destinada a permanecer. Por isso, meus irmãos, a Escritura fala, uma só carne não se refere só à união física. Vai envolver o corpo, quando as pessoas casam, envolve as histórias, não é? Os dois passam a formar uma só história, vai haver uma só responsabilidade pela nova instituição, o casamento, os dois estão comprometidos e compartilham agora do futuro, é por isso que a gente conversa muito e devemos falar sobre o futuro, né? Com o nosso cônjuge, como é que vamos fazer na vida, vamos trabalhar, como é que vai cuidar dos filhos e todas essas coisas, porque a gente partilha de tudo, percebe? Tudo. É um compartilhamento da vida toda, não é só sexualidade. É a vida toda. É um compromisso de tudo. Não tem uma parte que é minha e não é dela. É tudo nosso. É tudo nosso. Então, a união sexual ela torna visível essa realidade, desse pacto. O casamento ele exige, meus irmãos, essa promessa de fidelidade para sempre. Quando não é essa promessa, o ato sexual mente, percebe? Ele não fala a verdade. O ato sexual é só um pedaço, uma parte de um todo muito maior, de um compartilhar muito maior. Mas a gente tem que falar algo ainda, meus irmãos, antes de pensarmos em algumas questões práticas para nós. Talvez você diga, eu já falhei nessa área. Sexo fora do casamento e essas coisas que nós temos mencionado nessa hora. Eu tenho que dizer, meus irmãos, que a boa notícia do Evangelho é que ele não fala só de santidade, ele fala de santidade. Ele fala do pecado, ele nunca ignora o pecado. Mas ele também fala de graça. Ele também fala de restauração. E nós temos que falar das duas coisas. Pregar o Evangelho é isso. Não é só pregar que Deus ama, porque Ele ama mesmo. Não é só pregar que Deus perdoa. Você tem que responder a pergunta, perdoa de quê? Ou seja, antes de falar da graça, é a lei. É onde nós estamos metidos, onde nós estamos enlameados de pecado. Onde o pecado nos aterroriza, onde o pecado nos absorve, onde o pecado nos tomou. E quando nós nos vemos ali, aterrados no pecado, aí você percebe essa declaração, a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Existe graça para quem pecou, meus irmãos. Eu queria que você lesse o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Só que antes, versos 9 até 11. Vá lá. 1 Coríntios 6, versos 9 até 11. Diz assim para nós. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, diz Paulo à igreja. Não vos enganeis. Nem impuros. Impuro aqui tem a ver com as questões envolvendo a sexualidade. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas,
nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Falou da lei, não é? Percebe como ele falou da lei? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Falou da lei. Aí ele fala, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Então, depois de falar com clareza da necessidade, da clareza, da santidade do corpo, Paulo não termina com condenação, ele termina com o Evangelho. Ele não ignora o pecado. E eu não posso, você não pode ignorar o pecado. Você tem que lidar, nós temos que ser confrontados com o pecado. Você vai perceber a preciosidade do Evangelho e o imenso amor de Deus quando você percebe o pecado que está em você, em mim, cada um de nós. Quando nós percebemos onde nós estamos metidos, que o mundo jaz no maligno, que nós somos de fato pecadores, quem me livrará do corpo dessa minha morte? Aí você percebe o valor do Evangelho. Aí você percebe a graça. Não vos enganeis, diz Paulo. Vocês são pecadores, nós somos pecadores. Nem impuros, nem adultos, herdarão o reino de Deus. E vários outros. No entanto, ele fala no verso 11, tais fossem alguns de vós. E lá na igreja então de Corinto, é a mesma igreja, havia pessoas que tinham vivido todo tipo de coisa que ele acabou de mencionar. Todo esse tipo de problema no campo da sexualidade. Mas Paulo diz assim no verso 11, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados, em quê? No nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui está a diferença, né? O Evangelho, meus irmãos, não apenas condena o pecado, ele transforma pecadores. Ele traz socorro, ele traz cura, ele traz restauração. E nós sabemos qual é o caminho. A Escritura fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor sabe o que nós somos, Ele sabe qual é a nossa natureza, Ele sabe onde pecamos, Ele deseja de nós. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, a primeira pregação do Senhor Jesus Cristo foi exatamente nesse tema, arrependei-vos e crede. Os apóstolos vão seguir a mesma tônica de Jesus, arrependei-vos e crede. Reconheça, tenha humildade, reconheça que você tem vivido em Ele. E acredite no Senhor. Busca o Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E nós encontraremos o que, meus irmãos? Graça, perdão do Senhor. Então nós somos chamados a uma novidade de vida. Não para viver como vivíamos. Não para viver como vivia o mundo. Daí ele fala, fugir da imoralidade, fugir da impureza. Se afastem disso. Nós temos uma nova vida, não é? Então isso traz algumas implicações. Deixa eu falar delas antes de nós terminarmos. A sexualidade está relacionada diretamente com o pacto matrimonial. O mundo não pensa assim. O mundo onde eu e você vivemos não pensa assim. Ele nos ensina de uma forma diferente. E você é livre para fazer o que você quiser com o seu corpo. Ou o que você quiser. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é atentar para a nossa mente. O que nós pensamos. Precisamos examinar a forma como nós pensamos. A cultura molda, meus irmãos, lenta e silenciosamente os nossos pensamentos, os nossos valores sobre corpo, sobre sexualidade, sobre desejo. Ela vai nos incutindo calmamente, através de programas televisivos, de novelas, da musicalidade, e vai lançando sobre nós, cativando a nossa atenção e formando em nós uma mentalidade. Para todo lado que você vai, para cada canal que você aciona o seu seletor da televisão, controle remoto,
os canais de YouTube. Então, nós temos um painel muito rico da mídia a querer formar a nossa mente, a educar-nos, a formar-nos. Lembra que Paulo fala aos Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o primeiro lugar, meus irmãos. Examinar a nossa própria mente. O que nós pensamos sobre sexualidade? O que você pensa sobre sexualidade? O que você pensa vem da cultura ou vem da escritura? Examine seu coração, examine a tua vida. Até hoje, o que tem formado o teu entendimento sobre sexualidade? A palavra de Deus que nos fez com capacidade da sexualidade, tem algo a nos dizer, ou a cultura? Alguém está a nos ensinar, meu irmão. É importante que você, cada um de nós, saibamos examinar a nós mesmos e responder: onde é que está a situação? Onde é que eu me encontro? Pergunte a si mesmo: as suas decisões sobre a sexualidade são baseadas na vontade de Deus ou nos teus sentimentos? Porque a cultura produz sentimentos, né? Como é que você toma as suas decisões? Na orientação da palavra, no ensino, na escritura, ou nos teus sentimentos? A renovação da vida cristã, meus irmãos, começa bem na mente, numa mudança de mente, numa transformação. Arrependimento é isso, é metanoia, não é? É uma transformação que começa na nossa mente, no nosso coração. E, consequentemente, outra questão prática é que nós precisamos, você precisa reavaliar suas escolhas. Talvez você tenha que olhar para si mesmo e reconhecer que tomou algumas decisões na vida que não estão alinhadas com a palavra do Senhor. E é difícil chegarmos a essa conclusão, ou quando chegamos a essa conclusão. E as decisões não estavam alinhadas com a vontade de Deus. Talvez um relacionamento que precisa de redirecionamento, baseado na Escritura, precisa ser enriquecido pela Escritura, lançado da luz da Escritura nele. Talvez hábitos que precisam ser abandonados. Talvez limites que precisam ser impostos, não é? Limites impostos. Você viu aquele texto que nosso irmão leu, não é? Nos ajudou na leitura? Salmo 51, que está casado com o Salmo 32. Foi no contexto da queda de Davi. Queda que eu digo foi o pecado de Davi. Naquele contexto foi terrível, não é? Porque Davi, ele tramou a morte e depois adulterou, não é? As duas coisas aconteceram, para e passo, não é? Adultério com Batseba e a trama da morte do marido de Batseba. Horrível. Você vê, a Escritura não esconde os erros das pessoas, meus irmãos. Mas está lá para o nosso ensino. A gente... Então Davi ficou entristecido, adoentado. A tua mão pesava sobre mim, o meu corpo se tornou em sequidão de estio. Perdi a alegria. Aí, 51, verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Então a gente às vezes está lá naquela tristeza e não percebe que nós tomamos decisões erradas e precisamos rever nossa vida e pedir ao Senhor: Deus me perdoe, eu quero acertar minha vida. Quero acertar minha vida. Restitui-me a alegria da tua salvação. Davi passou dos limites de forma muito grave, né? Adultério e trama de morte. A obediência, meus irmãos, a Deus, ela começa quando a gente paramos de nos justificar. Então o crente gosta muito de se justificar, né? A gente faz coisa errada e fala: não, mas é por causa disso, é por causa daquilo. A gente está sempre com a carteira cheia de desculpas, né? Sempre tem uma desculpa no bolso para apresentar. A gente pode não ter dinheiro, mas desculpa, o bolso está cheio. É isso, meus irmãos. Nós precisamos parar de nos justificar com aquilo que a Escritura já nos ensinou, já corrigiu a nossa mente, falando: não, eu estou errado, pronto, eu vou trabalhar para acertar. Terceiro aspecto, meus irmãos, a necessidade de você, de cada um de nós, honrar o nosso corpo. Honre o teu corpo.
Honre o corpo que Deus lhe deu. Honre-o. Dádiva do Senhor. Este mundo banaliza o corpo. O corpo é um objeto de troca, de entretenimento, de venda. E o Senhor fala, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Honre aquilo que Deus lhe deu. Você é a criação de Deus, foi redimido pelo Senhor. Então, qualquer coisa que você vai fazer com o corpo, pergunte assim. Aquilo que acontece no apóstolo Paulo. Isso vai glorificar a Deus? Eu estou unido a Cristo. O que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Eu estou sempre unido a Cristo. O que vou fazer vai glorificar a Deus? Pergunte isso. Honre o teu corpo. Busque pureza. Busque pureza. Isso começa com arrependimento, né? Reconhecer os erros. Por fim, meus irmãos, decida isso. Eu vou falar, o mundo não sabe, não entende isso. Não concebe isso. A Escritura fala que tudo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus. Tudo. Inclusive no campo da sexualidade. Tudo. Ponha isso diante dos teus olhos. Decida viver. Olha, tudo que eu vou fazer para a glória de Deus. Responda essa pergunta antes de a gente concluir. A quem pertence a tua vida? A quem pertence a tua? A quem pertence o teu corpo? Paulo nos lembra que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos comprados por Deus. Pertencemos ao Senhor. Somos dele. Se aquele pensamento da atualidade tomar nossa mente e nosso coração, aquele pensamento que diz, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então a porta das tragédias estão abertas. Se nós dizemos, eu pertenço a Cristo, em Cristo, eu sou dele e ele é meu, aí a história é completamente diferente. E tudo que eu fizer, tudo que nós fizermos, deseja honrar aquele a quem nós pertencemos. Daí Paulo dizia, fugir da impureza. Fugir da impureza. Glorificar a Deus com o vosso corpo. Então aqui é uma mensagem de facto, meus irmãos. É o não, não é? É o não do mandamento. Não adulterarás. Não adulterarás. Eu queria deixar uma palavra de encorajamento também para você. Leia Cantares de Salomão. Mesmo que você não seja casado, leia. A Escritura toda é para nós. Não há uma parte que não seja para nós. Toda ela é dada para nós. E se você é casado, muito mais. Então leia mais ainda. Leia mais ainda. Porque ali Deus fala como casal, fala, por assim dizer, do ideal do que é relacionamento de um casal. É o lado ainda mais positivo do relacionamento do casal. Ele não fala de lei, não é uma narrativa, mas ele está falando de uma relação poética, que deve reinar na vida de um casal. Isso vai fortalecer o teu casamento. Porque o 7º mandamento deseja proteger o teu casamento. Tá bem? Vamos encerrar, meus irmãos? Vamos dar graças a Deus. Feche os teus olhos.